Sabe aquela paixão que a gente tem por esporte? Então, ela pode ser muito, mas muito mais do que um simples hobby. Pode virar uma carreira, sim. Vamos mergulhar nisso, porque o mundo dos esportes, olha, não é só um jogo. É uma indústria gigantesca, super antiga e tá cheia de oportunidades profissionais de verdade. E o mais curioso, olhando para essa comparação, é que a ideia do esporte como um negócio não é nada nova. Pensa só, na Grécia Antiga, eles já tinham atletas que eram pagos, ou seja, profissionais, já tinham segurança nos eventos e até assentos diferenciados para a galera mais importante. Só familiar, né? É basicamente o que a gente vê hoje, com atletas profissionais, segurança nos estádios, camarotes de luxo. Pois é, a estrutura que a gente conhece hoje já existia, de certa forma, há milhares de anos. E essa estrutura que vem de tão longe, claro, não ficou parada no tempo. Ela evoluiu para algo assim gigantesco. Hoje, a indústria do esporte vale centenas de bilhões de dólares no mundo todo. É um mercado super poderoso que vai muito, mas muito além do que acontece dentro de campo ou da quadra. E claro, né, com tanto dinheiro e tanta coisa complexa envolvida, a gestão não podia ficar para trás. A forma de administrar os clubes e as ligas mudou da água para o vinho. A gente saiu de um comando mais informal para um setor mega profissional que hoje exige um conhecimento bem específico. E aqui a gente vê exatamente o ponto da virada. Imagina só. Antes de 1966, quem geralmente tocava parte da gestão eram ex-treinadores, ex-atletas, mas aí, em 66, a Ohio University foi lá e criou o primeiro curso superior de gestão esportiva do mundo. E isso, de verdade, mudou o jogo. Foi o comecinho da educação formal para profissionalizar de vez o setor. E o crescimento desde aquela época? É uma coisa impressionante. A gente saiu de um único curso lá em 1966 para hoje mais de 450 programas de graduação só nessa área. Isso sem nem contar os mestrados e doutorados, hein? A formação acadêmica virou, sem dúvida nenhuma, um pilar dessa indústria. Ok, então o ponto principal é, se a indústria é tão gigante e tão profissional, onde é que estão as vagas? A resposta é que as oportunidades vão muito além de ser um atleta profissional. Existe todo um universo de funções corporativas que fazem essa engrenagem toda funcionar. E aqui dá para a gente ver bem essa variedade toda. Pensa em praticamente qualquer área de uma empresa comum, ela existe no esporte. Marketing para engajar a torcida, RH para cuidar dos talentos, finanças para lidar com orçamentos que são bilionários, a área de vendas, de patrocínio, de ingressos e, claro, as mídias sociais, que hoje são essenciais para qualquer clube ou liga se comunicar. Mas, óbvio, é preciso ser realista. Como a paixão pelo esporte atrai muita gente, a competição por uma vaga é bem acirrada. Então, para conseguir entrar e, o que é mais importante, se destacar nesse mercado, é preciso ter uma boa estratégia e muita dedicação. Então, vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que se entra no jogo? Vamos ver agora alguns passos bem práticos e que são essenciais para quem sonha em ter uma carreira nessa área que é tão disputada. Olha só, esses 3 passos, eles são cruciais. Primeiro, estágios. Na maioria das vezes, eles são a principal porta de entrada. Segundo, networking. O mundo do esporte é uma comunidade meio fechada, sabe? Onde todo mundo se conhece. Então, criar conexões é fundamental. E isso nos leva direto ao terceiro ponto, deixar uma ótima impressão. A sua reputação é de longe o seu bem mais valioso. Tá, e na hora de procurar, onde é que a gente olha? Bom, tem as fontes mais gerais que todo mundo conhece, tipo LinkedIn e Indeed. Mas a dica de ouro mesmo é ir nas plataformas especializadas. Sites como Teamwork Online, por exemplo, são focados só em vagas de esporte. E não dá para esquecer de olhar direto na fonte, nos portais de carreira da NCAA e das próprias ligas, como a NBA ou a NFL. A dica é fuçar em todos eles. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer: o esporte não tem fronteiras. É uma indústria global por natureza, e isso abre um leque de oportunidades internacionais que são, assim, fascinantes. E isso aqui define muito bem o que é ser um fenômeno global, né? Uma liga como a NBA, por exemplo, pode até ter a sede nos Estados Unidos, mas os seus talentos vêm do mundo inteiro. E organizações como o Comitê Olímpico Internacional e o Paralímpico, bom, elas operam literalmente em escala planetária, conectando as nações através da competição. E para a gente fechar, uma dica final que vale ouro: se o plano é construir uma carreira internacional, saber um segundo idioma pode ser o seu grande diferencial. Nesse ambiente global, ser multilingüe não é um luxo, é uma ferramenta de trabalho super poderosa.
Então, vamos lá, recapitulando, a gente viu a história milenar, a profissionalização, as inúmeras carreiras fora de campo e a escala global dessa indústria. O esporte é, sim, um negócio muito sério, dinâmico e cheio de oportunidades. A pergunta que fica então é, numa indústria que movimenta bilhões e conecta o mundo inteiro, qual vai ser a sua jogada?